Amém. Amém. Olá, irmãos. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos ao Senhor. Estamos aqui nesse dia, já desfrutando de Ti nessa tarde, vindo Tua palavra. E nessa noite, queremos desfrutar mais do Senhor, conhecer mais o Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, o Senhor possa julgar cada palavra que eu falar. Que cada palavra que eu falar passa pelo trono. Porque a palavra que você fala nessa noite é para edificação da igreja. Não é edificar homens, mas é a Tua igreja. Isso cuida, Senhor, de cada palavra, Senhor. Renova a nossa mente. Que está prontos para receber a Tua palavra. Limpa, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero começar a mensagem dizendo: se algum irmão quiser fazer cirurgia de catarata, vem para Piracicaba. Sabe tudo já, né, Rô? Então, os irmãos que tiverem algum problema de visão, vem para Piracicaba. Amém, irmãos? Certo, Xande? Está falhando o microfone. E o som? É de graça. É de graça. Amém. Ontem foi falado, o Xande trouxe uma palavra para nós, muito clara, muito objetiva, sobre a questão da realidade da igreja, sobre a visão da igreja. Então, ontem o irmão, ele fez todo o trilho. Hoje à tarde, o irmão Tito deixou claro que a igreja é de quem? De Deus. De Deus. Ontem foi dado os princípios, hoje também foi dado mais princípios. E durante a nossa comunhão, né? Vai e volta, mas o Wilson vai corrigir. Amém? Ainda falhando. Se continuar falando, qualquer microfone resolve, hein? O importante é... Amém? Agora vai? Vamos para o trilho. Então, irmãos, a minha mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu acho que o Alexandre ontem, o Xande ontem, o Titão hoje à tarde, ficou muito claro. Falhou. Fica tranquilo, nós temos tempo, até meia-noite nós podemos dar na mão, daqui. Importante a gente compartilhar. Amém. E os irmãos ouvirem. Amém. E agora, tá ouvindo? Amém? Então, irmãos, não vou aqui repetir o que o Alexandre falou, o que o Tito falou, mas eu quero falar um pouquinho sobre o viver da igreja. O viver da igreja, a vida da igreja, quando fala vida, é algo orgânico, não é isso? É algo que nós vivemos. E toda vez que fala sobre o viver da igreja, sempre eu lembro da igreja em Filadélfia. Então eu quero compartilhar um pouquinho, a mensagem é em cima da igreja em Filadélfia, do nosso viver prático, do nosso viver direcionado e guiado pelo Espírito. Em momentos de turbulência, como nós temos vivido e ainda estamos passando, é momento, irmãos, que nós temos que sentar e se aquedar aos pés do Senhor para ouvir o que Ele quer dizer. Se no momento de turbulência a gente for que nem Marta, a gente vai começar a querer corrigir, alterar da forma que nós achamos que é. Toda a revelação de Deus, ela já foi dada, está na Bíblia.
Fora disso, é invenção do homem. Se você quer conhecer o que Deus quer revelar para você, leia a Bíblia. Se você não sei, isso vai revelar para mim hoje, é porque você não leu a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e o Espírito fala conosco diretamente. Então, nesse momento de turbulência, nós estamos aqui nessas 3 reuniões hoje aqui, ontem, a de tarde hoje, para a gente se aquedar. Para a gente parar e ouvir o que o Espírito quer dizer para a igreja. Então, quem tem ouvidos, ouça. Porque senão, irmãos, a gente fica agitado, e se a gente não ler, se a gente não consultar o Senhor, qualquer palavra de homens nos tira do trilho. E não só nos tira, e nós achamos que aquilo é uma verdade. Romanos capítulo 1, se eu não estiver enganado, não está na anotação, versículo 25, fala que eles tornaram a verdade de Deus em mentira. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que tem mais hoje, irmãos, é alterando a palavra de Deus. Quando a gente sofre algum trauma, a gente fala assim, então está fazendo alguma coisa errada. Então tudo que eu fiz no passado está errado. Não. Deus corrige rotas? Corrige. Deus precisa parar algumas arestas? Sim. Mas os princípios não são alterados. Princípios de Deus são princípios. Deus não muda os seus princípios. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem que muda durante o período, durante o andar? Homens. Da forma, eu leio a Bíblia, eu entendi isso. O outro fala assim, eu entendi aquilo. E começa a criar grupos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, que eu gosto mais dessa doutrina, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Não, eu sou celestial, eu sou de Cristo. E o problema estava instaurado na igreja em Corinto. E Paulo fala assim, não tem outro fundamento. O único fundamento que nós temos é Cristo. E eu acho que a mensagem do Alexandre ontem, ele fundamentou Cristo para nós. Eu não estava aqui, mas eu ouvi lá de casa, eu, meus pais, a minha esposa, nós ouvimos a mensagem ontem, muito fundamentada. E o Tito mostrou hoje para nós, o Tito, a questão que a igreja é de Deus. E assim, irmãos, quem está muitos anos na vida da igreja, nós já passamos por tantas situações, não foi? Tantas situações. Essa última, as outras passadas. Só que fica cada vez mais que nós passamos e nós quedamos aos pés do Senhor, porque sempre tem uns agitados, né? Que corre durante esse curso. Mas quem se aqueda ao Senhor percebe que a igreja é de Deus. Irmãos, se algo aconteceu, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, nós precisamos entender o porquê. E eu acho que ontem e hoje ficou claro, né? A igreja não é nossa. Eu não chego aqui, os irmãos não chegam aqui e ditam regras do que nós devemos fazer ou não. Mas se tem uma coisa que salva o homem é a palavra. A Bíblia fala, né? O homem sem a palavra, o povo sem a palavra, se corrompe. Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará. Ninguém fechará. E que fecha, e ninguém abrirá. É de Deus isso, irmãos. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma experiência pessoal que eu tive durante esse período, que antigamente eu subia no púlpito para dar palavra, e eu bati no peito dizendo assim, nós somos Filadélfia. O fato de dizer que nós somos Filadélfia, já estou em Laodiceia. E eu nem sabia disso. Nós não sabíamos disso. A vida da igreja é Filadélfia, nós somos a Filadélfia. Isso, irmãos, Deus nos mostrou que Filadélfia não é questão de você estar, é questão de você ser. E como é que eu me torno Filadélfia? Guardando
o quê? E não negando. Você pode ser Filadélfia na hora da reunião e lá no seu trabalho ser uma Laodiceia pura. E você pode estar na reunião, usando desculpar, irmãos, mas você tem uma experiência de Sardes, está aqui falando que está vivo, mas por dentro está o quê? Morto. Então nós temos que olhar para o nosso viver e falar assim, o que eu sou? Primeiro nós somos de Deus, a igreja é de Deus. E fala, Senhor, eu tenho pouca força, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda a guardar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a não negar o teu nome quando vem as situações. Mas eu não nego, Senhor, você murmura. Você reclama. Senhor, eu vou em toda reunião, acontece isso comigo? O nome está relacionado ao quê? A uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor. E Hebreus fala que essa pessoa é a nossa fé. Que Ele é o autor, consumador da fé. Guardar a palavra e não negar o nome é vivendo, crendo no Senhor. É um viver de crer. Independente das situações, eu sei que eu tenho a palavra que me sustenta. Eu sei que tem um nome que me guarda. E que vai me salvar das situações. Isso é um viver de Filadélfia. Senhor, eu não tenho força mais, mas eu tenho o nome e a palavra. Eu sou uma pessoa que eu vou lá e consulto o Espírito. Eu consulto o que Deus quer comigo. Viver da igreja, irmãos, a minha palavra podia ser em 5 minutos já está resolvido. Crê no Senhor, segue o Senhor, viva com os irmãos, vive na comunhão dos irmãos, isso é o viver da igreja. Lá fora, tem paz ou tem confusão? Aí você quer vir para a reunião para ter o quê? Paz. Aí chega para a reunião e tem o quê? Confusão. Tá certo isso? Corinto estava confusão, não estava? Então vinha aqui quem era de Pedro, falava os irmãos de Pedro, amém. Quem não era de Pedro, era de Paulo. Eu não concordo com isso daí. Irmãos, na igreja é uma esfera de paz. Eu tenho que vir para a reunião alegre. Eu tenho que ir para a reunião contente. Porque eu vou encontrar os irmãos, e vou encontrar o Senhor. Eu vou estar ali junto, louvando, ouvindo a palavra, crescendo em vida, sendo edificado. Eu não venho para a reunião, vou ter que ir para a reunião aguentar aquele irmão. 1 João 4 fala o quê? Versículo 20. Vocês não lembram? Irmão, você ama a Deus? Nossa, com no fundo do meu coração. Eu passei a semana inteira em jejum e oração. Você viu, o irmão chegou, pelo amor de Deus, sério? Verdade que esse irmão apareceu aqui? Deus não levou esse irmão para outro lugar? Não sei se alguém já pensou isso, né? Eu já. Aí fala assim, se alguém disser, ama a Deus, e odiar é uma palavra forte, né? É uma palavra forte. Não fala, você não quer ver seu irmão, você ama o seu irmão? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E quando você pede algo para Deus, Deus fala não para você, o que você faz? Nós fazemos o quê? Biquinhos. Nós não concordamos. Imagina se Deus fosse uma pessoa aqui do seu lado, vivendo todo dia. É igual quando você vê uma mensagem de outra localidade, de outra cidade. Aquela localidade é boa, hein? Sempre a grama do vizinho é mais verde. Alexandre, eu vou viver aqui em Piracicaba, reunir aqui. O Alexandre falou assim, não é tudo isso que você está pensando, não, irmão. Porque o Alexandre falou esse dia para trás, eu ouvi a mensagem dele, ele falou assim, a igreja tem problema na sua prática? Porque a essência da igreja ela é perfeita. Mas na prática tem problema?
Tem, porque nós somos humanos. Paulo fala uma palavra que até hoje eu quero saber como é que nós vamos conseguir praticar. Ser um em alma. Quando eu vejo Paulo falar aquilo, eu falei, Senhor, se para reinar tem esse requisito aqui, você me salva, porque eu em alma com Tito. Não é, Tito? Titão começa a fazer um tratamento de dente 2 anos. Mais. Acompanhar o Tito consegue, Remilton? Como é que eu vou ser em alma? Nossa alma é forte. Só que nós precisamos, irmãos, quando eu falo guardar um nome, a palavra, a gente tem que ter a verdade em nós. Porque quanto mais nós desfrutamos da palavra, mais nós seremos santificados. João 17:17 fala assim, ó. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E quando Deus olha para essa terra, Ele começa a olhar os teus filhos e começa a procurar quem está sendo o quê? Santificado na verdade. E nós temos base bíblica para mostrar isso. Se os irmãos abrirem João capítulo 4, versículo 23 e 24, fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Titão perguntou hoje aqui, o Alexandre perguntou ontem, quantos irmãos tem hoje em Piracicaba, filho de Deus? Quantos o adoram em espírito e em verdade? E aqui fala que o Pai procura. Quer dizer que não está fácil achar. Mas existe um grupo, uma igreja, que guarda a palavra e não nega o nome. Estes são os verdadeiros adoradores. Então, cabe a nós uma grande incumbência de adorar o Pai em espírito e em verdade. E em verdade é em realidade. E essa realidade vem de ouvir a palavra de Deus. Salmo 130, o Titão, 119, ele leu o versículo 130. Vamos ver Salmo 119, versículo 130. Eu até anotei que eu ia ler de novo para os irmãos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Versículo 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. O 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Nós estimamos a palavra do Senhor. A igreja em Filadélfia é uma igreja que estima a palavra. E não é uma palavra misturada, é uma palavra puríssima. Sem desvios, sem interpretações humanas, sem querer. Paulo falou assim para o rei Agripa, ó rei Agripa, vou fazer uma calibragem na visão que recebi. Foi isso que Paulo falou? Paulo falou o quê? Não fui. Tudo bem, gente. A visão celestial. Ele falou de alguma coisa? Tinha que fazer alguma coisa nessa visão? Deus deu para ele ou não deu? Deus não confirmou algo para nós ontem, ou sim ou não? Não confirmou hoje à tarde? Quais? Então, a questão nossa é a prática. É a vida. Quando Deus olha para a igreja, eu lembrei de 3 João, versículos de 1 a 4. 3 João, de versículos 1 a 4. Fala assim, um presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Versículo 2. Amado, acima de tudo, faço voz por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei o quê? Sobremodo alegre pela vinda de irmãos
pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Aí vem sim, versículo 4. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O que é o viver da igreja? É andar na verdade. E como eu ando na verdade? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, consultando o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 14, fala assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui diz amém? Amém. São todos filhos de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito. Amém. Não é o homem que vai nos guiar. Recebi, eu até falo que não é nem revelação, está cheio de revelamento. Porque a revelação é a palavra, não tem mais não, a revelação está aqui, na palavra, não tem mais. Você quer saber que Deus falou para você? Vai ler a Bíblia. Eu falo para os irmãos convidados, você tem que ler a Bíblia. Nós viemos aos domingos, aos sábados e às sextas querendo ouvir o que o Senhor quer falar para mim. Deus quer falar para você todo dia. Você quer ter o melhor devocional do que a leitura bíblica? Lá em Salvador, nossa leitura devocional é a Bíblia. Todo dia o irmão coloca, vamos ler hoje livro tal, capítulo tal. Irmãos, grandes coisas o Senhor está falando para nós. A gente já está revelado. Nosso Deus é de sim, sim. O que passa, vou nem completar. Então, irmãos, cuidado com os revelamentos que tem por aí. Cuidado com as falas bonitas. E no momento de muita escuridão, qualquer fósforo nos leva. Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios, que Satanás vem como anjo de luz. E você está achando que é de Deus e o negócio é de demônios. E só o Espírito para discernir, para separar alma e Espírito. Não tem outra coisa, é a palavra que separa alma e Espírito. Não tem outro caminho, irmão. Não tem revelamento para separar você nisso daí. Se você não for para a palavra, se você não for uma pessoa íntima de Deus, fica difícil de Deus falar. Olha o versículo 15 de Romanos 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o quê? O espírito de adoção, baseado no qual clamamos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Irmãos, é o Espírito. Quem está aqui, vou fazer uma pergunta porque eu vou entrar no outro versículo, na vida da igreja, já tem bastante de catarata, de 40 anos para cima. Quem está na vida da igreja de 40 anos para cima? 40 anos para cima, os irmãos passaram por muitas coisas, né? De vida da igreja. Tempo de vida da igreja. Quem está aqui, 40, tempo de vida da igreja. Amém? Bastante irmãos. E acima de 30? 20? Se eu fazer uma pergunta para os irmãos assim, ó, e o restante eu já sei. Aí, se eu fizer assim uma pergunta para os irmãos, vocês lembram de todas as palavras que vocês já ouviram desde aquela época? Romildo, fica quieto. Romildo, você está proibido de falar na reunião. A nossa Bíblia ambulante não pode falar. Brinca, irmão. E quem já sabe de tudo da Bíblia, levante a mão. Isso é bom. Gostei, não se lembra de tudo que já foi falado, mas também não sabe todas as coisas. Deus tem muita coisa para mostrar para nós. Está na Bíblia? Tá, mas Ele tem muita coisa para mostrar para nós. Mas João 14, 26, certo, Romildo? João 14, 26 fala assim:
Mas o quê? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Olha só, esse vos, todas as coisas, e vos fará. Amém? A palavra de ontem, de hoje à tarde, agora à noite, é nos fazer lembrar de muitas coisas. Lembrar dos princípios de Deus. Lembrar do invocar o nome do Senhor. O irmão falou aqui de orar e ler. Lembrar de como é bom estar com os irmãos. Quem faz isso? Deus. E usa o quê? O Espírito. Por isso, irmãos, eu falei no comecinho, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Ser guiados por Deus. Irmãos, tem tanta coisa sendo falada hoje na internet, tanta coisa sendo falada por grupo de WhatsApp, tanta coisa nós sendo munidos de tantas coisas ruins também, falando mal daquilo outro. Vamos nos aquedar aos pés do Senhor. Vamos ouvir o que o Senhor quer falar para nós, sem nos desviarmos. Se a gente estivermos na palavra, desfrutando a palavra, irmãos, a puríssima palavra, nada nos corromperá, nada nos desviará. E Deus vai corrigir o que tem que ser corrigido. Às vezes nós homens queremos que as coisas aconteçam. Mas nós mesmos que falamos assim, a igreja de Deus, nós esquecemos que a igreja de Deus, quem vai corrigir vai ser Deus. Isso eu estou claro. Isso está muito claro para mim. E eu só preciso estar aquedado aos pés do Senhor. Ouvir que o Senhor quer falar conosco. Ser direcionado pelo Espírito. Porque quem salva é o Senhor. Em Atos 4:12 fala assim, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí, irmãos, se isso está claro para nós, se a questão do Espírito, e nós sabemos que a igreja de Deus, dada a visão para nós sobre a questão da unidade, falada ontem, reforçada hoje pelo compartilhado do irmão, se está claro para nós, o que cabe a nós, irmãos? Ficar analisando? Não, cabe a nós vivermos a igreja. Aí eu pego lá em Atos 2, 42 e 44, fala assim, e perseveravam. Como é que os irmãos viviam naquela época? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Todos que creram estavam o quê? Estavam o quê? Juntos. E tinham tudo em comum. Mas como é que eles iam reunir? Bravo. 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partir de pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como é que eles reuniam? Alegres, contentes, porque estava na unidade, estava com a visão da igreja, invocando o Senhor, não tinha preocupação, a única coisa deles era desfrutar de Cristo. Irmãos, a nossa preocupação é desfrutar de Cristo, sabendo das verdades, conduzido pelo Espírito, que nos ensina e nos faz lembrar. E eu creio que essas 3 reuniões estão nos ensinando e nos fazendo lembrar. E quando isso acontece, irmãos, é isso, a gente reúne alegre. Eu não venho para a reunião da igreja, será que está certo, será que está isso? Que eu vi o irmão dizer assim, é carta que eu sei que não sei o que lá, é outras coisas que eu não sei o que. Irmãos, a Bíblia é o nosso manual. É o nosso norte, como o Titão falou. Não se preocupa com muitas vozes. Escuta apenas o Espírito. Dando testemunho da igreja. Dando testemunho daquilo que Deus nos deu. Quando isso acontece, irmãos,
Efésios 4, 32 fala assim: antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Viver entre os irmãos. Aí nós vamos pegar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10, fala assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Irmãos, a igreja, nós não podemos tirar ou colocar ninguém na igreja, a igreja é de Deus. Quando o irmão parou de reunir, tem que visitar o irmão, saber o que está acontecendo com o irmão. Porque a igreja de Deus, nós não temos esse poder de expulsar os irmãos, de tirar os irmãos. Ah, você não concorda que Paulo escreveu Hebreus? Então sai daqui. Só vai ficar quem acha que Paulo escreveu. Quem acha que Paulo escreveu, pode ir embora. Tem que ficar 100% com a gente aqui. Isso é de Deus? O meu irmão falou que hoje a igreja foi comprada por um preço altíssimo. Não foi o meu nem o seu sangue. Porque eu mesmo morreria por ninguém aqui. Nem por mim mesmo. Mas o Senhor olhou para a nossa situação, olhou para os nossos defeitos, Ele pagou um alto preço. Então, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros. Quem vai hospedar eu? Não, vem, irmão, você hospeda? De novo? Viver da igreja é receber os irmãos. Ouviu, Adilson? Receber os irmãos. Servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. Não foi falado isso hoje? Com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí, irmãos, quando isso acontece, vem o resultado de Atos 9, 31. E eu gostaria de ler essa versão King James. Eu sempre gosto de falar isso, versão King James. Assim a igreja passava um tempo de... Qual o tempo que passava ali, irmãos? É Atos 9. No comecinho de Atos 9, os irmãos sabem qual que era o objetivo de Paulo. Então, os irmãos sabem qual que era o objetivo. Mas a igreja de quem? Quem apareceu para impedir Paulo? Foi algum homem? Foi Deus. Deus impediu e mudou a história da igreja. Aí, quando Deus muda, quando Deus põe a mão, o resultado é paz. Aí fala assim: paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo o quê? Edificada. E vivendo... Quem edifica, não é a palavra? A igreja precisa ser edificada? Sim. Viver no temor do Senhor? Sim. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo. O Espírito, o quê? Estou desanimado hoje. Quem encorajava os irmãos? O Espírito. A igreja crescia dia a dia em número. Na versão RA fala que no conforto do Espírito. Além do Espírito nos encorajar, ele também nos conforta. Bom demais, não, irmão? Fala. Como a igreja é bom demais, não? Eu vou lá hoje porque, olha, o Remilton vai me confortar com a palavra. Coitado de vocês esperar alguma coisa do Remilton. Ou de algum irmão que liberou mensagem esses dias. Quem nos conforta é o Espírito. E nos encoraja. Quem está sendo encorajado aqui hoje, irmãos? Ih, está fraco, hein? Então tão fraco. Mas... Quem está saindo aqui encorajado? Amém. Confortado? Amém. Não é bom, irmãos? Colossenses 3,15 fala assim: põe na versão King James para mim, fazendo um favor. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Tendo em vista, irmãos, que fosse o quê? Para quê? Como? Irmão, nós fomos convocados para viver em paz. Não fomos convocados para viver brigando com o outro, vir para a igreja, para a reunião,
vou para a reunião. Não, eu vou porque quando eu chegar aqui eu vou ter paz. E aonde eu pisar com a sandália dos meus pés também vai ter paz. O viver orgânico da igreja, o praticar a vida da igreja é viver em paz. A igreja em Filadélfia é uma igreja que vivia em paz. Porque guardava o nome, a palavra e não negava o nome. Irmãos, eu tenho que fechar a mensagem com um versículo. Salmo 133, 3 versículos. E eu quero que os irmãos fiquem em pé e vamos ler junto esses versículos. Amém? Vamos juntos? Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça. Desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Fala para o irmão do lado assim, ó, como é bom estar com você, meu irmão. Fala para o irmão aí. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estávamos tendo comunhão sobre esses dias que a gente vai falar aqui. E eu falei estava nessa reunião, Remilton, estava o Adilson, o Xande, o Arthur. E eu falei essa frase e escrevi, coloquei no meu Instagram, no Instagram da Igreja Calvado também. E eu escrevi assim, irmãos, a visão e os princípios que recebi sobre Cristo e a igreja são inegociáveis. Nós podemos discutir no bom sentido a prática. Se eu vou pegar o evangelho de carro ou a pé. Certo? Mas princípios, visão e princípios, irmãos, eu não negocio com ninguém. Por quem me deu foi Deus. E hoje eu tenho visto isso sendo negociado. Porque eu tive um entendimento da Bíblia diferente. Não tem diferente, irmãos. Não existe duas vias. Nosso Deus é de sim, sim e não, não. Tome cuidado, porque passar disso, irmãos, vem do maligno. Cuidado, irmãos. Não negocie. Essas 3 mensagens foi para mostrar para os irmãos. Não negocie a visão e os princípios. Que Deus, foi homem não, foi Deus que te deu. A questão da unidade, a questão do invocar, de amar os irmãos, de todos nós somos iguais, todos nós podemos servir. Irmãos, não negocie isso com ninguém, seja qual for a pessoa, porque depois Deus vai cobrar de mim e de você. Então, eu ponho essa frase, irmãos, eu tenho postado de forma contínua no meu Instagram, né? Porque, irmãos, isso está sendo a minha realidade, esse é o meu viver e a gente não negocia. O que Deus deu, não negocia. Amém? Porque nós queremos viver em paz. E para uma coisa para os irmãos, nós vamos começar a viver em tempos de paz. E Deus está cuidando. E fica preocupado não, irmãos. É a igreja de Deus, preocupa não. Porque se você colocar a mão, vai estragar. Só vive pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Isso é o viver da igreja. Isso é o viver de Filadélfia. Filadélfia é um viver. Tá certo? Viva Filadélfia. Guarde a palavra. Não nega o nome. Seja guiado pelo Espírito. Porque nós teremos paz. Amém?
Jesus Cristo é o Senhor. Amém.